pessoal que está acompanhando a Infomoney TV. Eu sou a Júlia Mioso e esse aqui é mais um Infotrips, o programa da Infomoney TV sobre viagens e turismo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, eu diria, que pega na dor de todo mundo, né? É sobre a compra de passagens aéreas e como pagar menos por elas, que normalmente tem um preço mais alto. E para falar comigo sobre isso, eu chamei o Eduardo Fleury, que é Country Manager do Kayak. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite. Bom, então, pela primeira vez, a gente vai acompanhar as dúvidas de vocês no post do Facebook com o vídeo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a compra de passagens aéreas, pode comentar lá que a gente tenta responder, tá bom? Eduardo, vamos lá. Antes de tudo, eu queria fazer a pergunta que acho que é a mais clássica. Existe alguma fórmula para pagar menos em passagem aérea ou não? Existe. Na realidade, a gente sempre fala se planejar. Se planejar não só para você poder ter tempo de comprar, escolher e saber quanto custa uma passagem aérea para aquele destino, mas também para poder aproveitar as promoções. Quando a gente fala de passagem aérea, tem alguns pontos que eu queria destacar com você. Que nem todo mundo está familiarizado com o caiaque, né? O caiaque é um metabuscador de viagens. A gente compara não só a passagem aérea, como também hotéis, aluguel de carro para viajar. E quando o usuário entra na plataforma, ele pode comparar informações de vários lugares. Qual que é a primeira informação que ele precisa saber? Mais ou menos quanto custa aquela viagem para aquele destino. Então, ele quer ir para o Camboja, como a gente estava conversando agora há pouco, a pessoa não tem ideia se ir para o Camboja de volta custa R$2.000 ou R$7.000. Ela nunca foi, não conhece ninguém que foi. Então, ela primeiro precisa ter uma noção desse preço. Quando ela faz uma primeira pesquisa no caiaque, ela pode acionar o alerta de preço. E aí, sempre que aquele preço cair ou subir, ela recebe um alerta para ela poder aproveitar as oportunidades. E quando digo oportunidades, é independente de ser passagem promocional, né? As companhias aéreas, elas têm as metas delas e as métricas delas para poder baixar o preço num período e subir em outro, né? É claramente uma lei de oferta e demanda, e você muitas vezes compra até em voos domésticos aqui no Brasil, o mesmo destino pode custar R$200 ou R$1.000, no mesmo assento, no mesmo tipo de avião. Então já é um produto que é comprado por preços diferentes, né? E não significa que a companhia aérea está sendo mal intencionada, não. Como toda empresa comercial, ela vai tentar fazer o maior lucro possível dentro do que ela pode fazer, desde que tenha mercado para isso. Sim. Quando a gente fala de comprar passagens baratas, eu queria só lembrar que a passagem aérea não é o único custo da viagem, tá? Com certeza. Então, assim, o que é barato para uma pessoa, de repente ela acha que vale a pena pagar $499 e ir para Nova York em 24 horas com uma escala. Tem gente que prefere ir em um voo direto de 8 a 9 horas. E esse custo-benefício, ela aproveita mais o destino e consegue estar de volta antes também, tá? O que a gente fez para tentar responder essa pergunta que você falou de quando é melhor comprar passagem? Agora, no final de ano, são 2 pontos que você tem que considerar. Não é o horário que você vai comprar a passagem que interessa. Então, eu vou acordar na terça-feira, às 3 da manhã, que tem passagem barata. Ou que nem você falou, espera meia-noite que os preços mudam. Essas coisas mágicas assim são puras coincidências, não existe uma regra para isso. O que existe são o dia da viagem, tanto o dia de partida quanto o dia da volta. Se é um dia com mais ou menos procura, a passagem fica mais cara ou mais barata. Dia você diz dias da semana, né? O dia da semana, exatamente, o dia da semana. Então, se você consegue fugir dos rushes, você consegue ter uma passagem mais barata. Então, por exemplo, agora, para o final do ano, se você ainda não programou, você quer comprar uma viagem de final de ano agora, ou se você estava viajando agora para o feriado, esses feriados que a gente teve agora em novembro, ainda vai ter semana que vem. A gente fez um levantamento e descobriu que se você comprar com até 7 dias de antecedência, se você escolhesse uma data de saída de sábado, ao invés de uma sexta-feira, por exemplo, e um retorno ao domingo, ao invés de retornar à segunda, você chegava a ter 30% de economia, comparado com passagens equivalentes. Então, resumindo, 2 pontos chaves para você pensar em comprar passagens mais baratas. Se você tiver flexibilidade no dia de partida e de retorno, e o tempo de com quanta antecedência antes você consegue comprar aquela passagem. E aí a antecedência, teoricamente a gente vai falar quanto antes melhor. Nem sempre, né? Alguns destinos, se você for comprar com 1 ano de antecedência, a passagem ainda está com o preço dela cheio. Tá? Destinos internacionais, inclusive. Se você vai chegando mais perto do destino, tem um momento que aquele preço cai e depois ele volta a subir. Então, na média, a gente fala de 3 a 4 meses antes. E agora, para o final do ano, quem está ainda tentando aquele prazo de 60 dias, quem quiser ainda comprar o verão, carnaval, ainda dá tempo de comprar algumas passagens, que ainda existem passagens com bons preços. Tá? Você comentou sobre as métricas que as companhias elas levam em conta para calcular o preço da passagem. Quais seriam algumas delas?
Se você Não, puder falar. principal é a oferta e demanda. O que a gente teve no passado recente, a redução de oferta de voos em alguns trechos fez com que alguns trechos ficassem muito caros. Por exemplo, até outro dia você só tinha uma companhia fazendo voo direto para Foz do Iguaçu. Então, quem quer voar direto para Foz do Iguaçu 1h30 estava disposto a pagar R$ 1.500, R$ 1.800. E é um voo de 1h30. E mesmo com antecedência, porque eles sabem que aquele voo vai lotar. Então, ele não tem por que abaixar o preço. Então, um dos critérios que a companhia aérea utiliza, ela vai ter o mesmo custo para levantar o voo com o avião e chegar do outro lado. Se ela sabe que o voo vai ficar lotado de qualquer jeito, ela não tem por que baratear, né? Se ela começa a aumentar o número de horários, ela tem uma necessidade de equilibrar mais a oferta e demanda, ela faz pacotes promocionais, faz promoção, compre a ida e ganha a volta, tem uma série de outras alternativas, tá? Mas, claro, a gente sofreu aqui com o dólar, né? As companhias aéreas, sejam low cost ou não, como elas gostam de falar, você tem leasing da aeronave, você tem querosene de avião, são todos produtos cotados em dólar. Então, com a oscilação do dólar, as companhias aéreas variam muito o preço. Sim, legal. E nessa questão dos pacotes promocionais, eles têm alguma época determinada do ano para serem mais frequentes, para as aéreas lançarem ou não? Bom, a gente está numa época de Black Friday agora, né? Que é uma época específica do ano, que no nosso caso do Brasil coincide o final da baixa temporada, que a alta temporada a gente considera basicamente férias escolares de inverno e verão. Então, a partir de 1º de dezembro, historicamente, os produtos ficam mais caros. O mês da Black Friday antecipa essa tendência das pessoas buscarem as viagens para se programar para esse ano ou para o ano que vem. E é o finalzinho da baixa temporada. Se ela quiser viajar em 28 de novembro, vai ser mais barato do que 10 de dezembro. Tá? Então, de novo, escolher a data de ida é muito importante. Quando você fala de estratégias, basicamente você trabalha com calendário de férias e feriados. Então, a gente tem Carnaval, Semana Santa, férias escolares. E no Brasil, esse ano e ano que vem, a gente vai ter muitos feriados. Bastante. A gente fez uma pesquisa no Kayak também, vendo o tempo de duração das viagens. E 40% dos usuários do Kayak fizeram pesquisas com data de ida e data de retorno menor do que 4 dias. Então, a gente mostra que realmente as pessoas estavam utilizando a plataforma para programar um número maior de viagens de menor duração. Sim, pegando um feriadinho de sexta-feira ou de segunda, né? Isso, e às vezes até não é nem o feriado. Se a pessoa tem flexibilidade, e é um perfil que a gente vê cada vez mais as pessoas tendo uma jornada flexível, podendo pega um dia livre na sexta-feira ou na segunda-feira, faz toda a diferença. Às vezes você viajar na quinta-feira, você paga metade do preço da passagem de sexta-feira. Com certeza. Se você pegar uma família de 4 pessoas, você imagina a diferença que isso dá. Com certeza. Né? Legal. Agora que você entrou na Black Friday, vamos a questão mais clássica também. Os preços abaixo na Black Friday, eles valem a pena? Vale a pena comprar nessa data? O que você acha? Então, não é nem questão de achar. A gente vai falar com você com dados que a gente fez a pesquisa. A gente comparou os dados do ano passado da Black Friday, cerca de 40 destinos. A gente comparou os preços um pouquinho antes da Black Friday, durante a Black Friday e após a Black Friday. E, de fato, a maioria dos destinos, após a Black Friday, ficou mais caro. Tem economias aí que vão de... Se você comprar durante a Black Friday, você tem economias de 3% a 45%. Tá? Então, a culpa é só da Black Friday? Eu falo que não, como eu acabei de falar. A gente tem o final da baixa temporada e ainda a Black Friday. Sim. Então, se você se planejou, ou se ainda não se planejou, é hora de se planejar, entrar no Kayak lá e ver para onde você quer viajar e falar assim, quais são as viagens que eu quero fazer o ano que vem? Quais são os destinos, em quais épocas? E mais ou menos quanto custa esses bilhetes? Liga o alerta de preço e aí você já está sabendo mais ou menos quanto custa. Então, se surgiu uma oferta na Black Friday para você poder aproveitar, você vai saber de quanto está falando. E lembrando sempre, acho que eu já falei, que a passagem é só um dos custos. Sim. E às vezes algumas passagens ela tem uma necessidade de permanência longa no destino. Então é importante o pessoal ler as letrinhas miúdas ali. Nesse caso, por exemplo, uma espera de conexão muito grande, né? Ou uma espera de conexão muito grande, ou a data de volta é 20 dias depois da data da ida. Sim. E você não estava programando ficar 20 dias no Camboja. Então você vai ter que fazer alguma coisa para depois voltar e aproveitar aquela perna que a gente fala de volta, né? Sim. Agora que você comentou sobre os outros custos, né? Essa questão de planejar antes, de ter uma noção de quantos dias vai ficar e até de, por exemplo, alugar um carro ou reservar um hotel com antecedência, vale também para reduzir o preço ou é mais voltado para passagem aérea, essa técnica, assim, digamos? Não, eu acho que vale. Eu acho que vale, porque, de novo, olhando os dados que a gente tem, geralmente quando você vai para um destino que não é tão conhecido e você está pesquisando mais, você não sabe porque em tal época
é tão caro aquele destino. Vou pegar um exemplo. Uma semana antes do Carnaval em Barcelona. Sim. Está caríssimo. Por que está caríssimo em Barcelona? Porque há 11, 12 anos acontece um evento, um congresso mundial de mobile. O mercado mobile se reúne em Barcelona e os hotéis praticamente dobram de preço naquelas 2 semanas. A mesma coisa acontece em Austin, por causa do South by Southwest, assim, final de março, começo de abril. A mesma coisa acontece em setembro em Nova York por causa da Semana de Moda e a Assembleia Geral da ONU. Sim. Então, se você começa a olhar e você vê esses forecasts de preço, você fala assim, que legal, vou conseguir tirar férias fora de temporada, vou para Nova York em setembro. Você vai pagar $300 a diária no hotel. Entendeu? Se você for um mês antes, um mês depois, você vai pagar 180, o mesmo hotel. Sim. Tá? Então, sim, vale a pena se planejar com antecedência e vale para aluguel de carro e para hotel também. Legal. Tem uma dúvida que apareceu aqui no nosso post do Facebook. A Anne Viana perguntou que, numa viagem que é em abril de 2018, por exemplo, qual seria a melhor data para a compra? Você mencionou que são de 3 a 2 meses antes? 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. No caiaque, a gente tem, dentro de uma área do caiaque, você tem 2 ferramentas. Eu vou falar primeiro do quando buscar. Se você entrar no caiaque, você consegue entrar numa ferramenta que chama Quando Buscar e você digita o destino e ele fala mais ou menos com quanto tempo antes você tem que pesquisar. Então, eu não sei para onde que ela está querendo ir, mas geralmente, assim, dentro da América Latina, 3, 4 meses antes, Europa e Ásia, 5, 6 meses antes, tá? É um bom tempo. Se ficar um ano antes, é muito tempo antes. Sim. E 2 meses antes é tarde para praticamente qualquer destino internacional. No limite, você consegue alguma coisa, mas já é um pouco tarde, tá? Abril do ano que vem, a vantagem que ela tem, por exemplo, quer ver, eu dar um exemplo agora. Abril, se ela for para Amsterdã, talvez vai estar muito caro em abril. Porque em abril, por exemplo, em Amsterdã, a região próxima de Amsterdã, é o mês das tulipas. Existem os parques das tulipas que ficam abertos durante um mês para as pessoas poderem visitar. Depois fecha. Então, agora, a Aurora Boreal agora, na Finlândia e na Noruega. Agora, o preço para passagem para a Islândia, para a Finlândia e para a Noruega, nesse momento, outubro, novembro, está o dobro do que está em julho. Por quê? Porque como é inverno, está mais escuro, dá para ver a Aurora Boreal melhor e tem mais procura. Em julho, no verão, tem pouca noite, não dá para ver tanto, tem menos procura. Mas isso varia, daqui a pouco algum lugar entra na moda e a oferta de voos para aquele lugar ainda é pequena, vai ficar cara do mesmo jeito. Com certeza. Tá? E falando especificamente das companhias brasileiras... Pode continuar. Não, desculpa, que eu ia falar você falou de abril do ano que vem, eu lembrei de uma ferramenta que tem no CAC, que é o Explore. Você comentou da gente falar. O Explore é uma ferramenta que você entrar no topo da navegação, você tem lá ali no cantinho, e você falar para ele a época que você quer viajar, quantos dias de viagem você quer ter e quanto de passagem você quer gastar. Então você fala, eu quero viajar em abril do ano que vem, quero gastar no máximo R$2.000 uma viagem de passagem aérea, uma viagem de 7 dias. E daí ele traça o mapa a partir da sua origem, pode ser São Paulo, Rio, onde quer que você coloca, e ele vai comparar todas as opções possíveis por preço. Então você pode, de repente, ele já vai achar uma passagem barata para você para Barcelona, ou para a Cidade do México, ou para Argentina. Sim, para quem não tem uma ideia de onde quer ir, é uma boa. Para quem, boa, exatamente, né? assim, olha, para mim tanto faz. Eu tenho tanto para gastar e que deve conhecer um lugar diferente, de repente o Explore te abre outras alternativas que você não ia pensar de cabeça. Sim, sim. Né? Legal. Então, para quem quiser, no site do Kayak, a ferramenta Explore fica lá no cantinho, na barra superior, né? Isso. Exemplo, por exemplo, o pessoal, o próprio setor de turismo da Argentina fala assim, poxa, eu preciso levar as pessoas para os outros lugares da Argentina e não só entrar por Buenos Aires. Tem Córdoba, tem Mendoza. Eu preciso expandir esse turismo que vai tanta gente para Buenos Aires, eu preciso fazer com que eles conheçam mais outros pontos do país, né? Legal. E falando das aéreas brasileiras, a gente vê que elas não têm muito essa questão de ser low cost, né? A gente vê que no exterior, quase todo o continente, muitos países têm a questão low cost. Aqui no Chile, se eu não me engano, vai começar a operar uma, também na América Latina. Por que no Brasil tem essa dificuldade delas serem low cost, de baratear um pouco os preços? Não, eu acho que teve um momento, quando a gente lançou esse mercado de low cost no Brasil, depois teve uma fase de achar que empresa low cost tem que amar a qualidade. E não é verdade. Na verdade, uma empresa low cost é o que a gente chama hoje na indústria como um todo de uma empresa que é lean. Ela é lean no sentido de ser enxuta. Então, ela tem volume de aeronaves todas do mesmo modelo para facilitar a manutenção, com aeronaves novas, tenta não ter excesso de voos que ela não utiliza, tenta realmente ter uma taxa de ocupação grande dos aviões, cobra por qualquer serviço excedente, então marcar assento, bagagem excedente, etc.
Eu acho que ficou fora de moda no Brasil falar que isso é low cost. Na realidade, hoje todas as companhias aéreas tendem a falar que não são low cost, mas todas elas têm bilhetes promocionais. Né? O que para o consumidor é muito bom, porque ele consegue viajar, ter uma pluralidade de rotas e viajar bem. A questão do low cost, acho que você está falando, na Europa é muito forte, eles chegam até a alguns extremos. Né? O CEO da Ryanair, que talvez seja uma das mais famosas na Europa, fala que por ele os passageiros tinham que considerar a hipótese de viajar em pé. Né, para ser ainda mais barato, né, o avião. E por questões de segurança... com certeza algumas pessoas viajaram em pé, né? E que por questões de segurança não pode, mas se depender por custo, eu falo assim, não, eu viajo em pé, uma horinha, não tem problema. Né? Sim. E, por exemplo, aqui no Brasil, agora no começo do ano, teve a questão das aéreas poderem comprar pelo despacho de bagagem, né? Que antes já era uma franquia. Isso, a gente viu que recentemente o Procon constatou que não teve uma redução igual a prometida nos preços das passagens. Então, como conciliar isso? Assim, já elas estão cobrando para despachar as bagagens e o preço não abaixou. Fica um conflito, não fica? Fica. Mas eu acho que tá muita gente, tá todo mundo falando e ninguém está escutando de verdade, assim. Porque o que acontece? Primeiro que tiveram vários estudos. Né? A ABAR lançou um relatório, a Associação Brasileira de Companhias Aéreas Nacionais, dizendo que os preços tinham baixado entre 4% a 7%. A FGV falou que cresceu cerca de 35%, o IBGE falou que cresceu 14,5%. Aí o Procon chegou e falou, gente, se organizem, eu quero saber a metodologia da ABAR, que metodologia que você usou, que você está falando que abaixou e os outros estão falando que aumentou. Mas acho que, pelo que a gente analisou, inclusive, as metodologias e o objeto comparado de todas cada uma dessas pesquisas, provavelmente são todas certas e todas estão medindo coisas diferentes. Tá? Basicamente, o que você tem é o que é custo para você não é para mim, porque você consegue viajar com uma bagagem de mão. E eu viajo com a minha filha e vou despachar bagagem. Então, não adianta existir uma passagem mais barata que não cobre pelo despacho de bagagem se eu vou ter que despachar de qualquer forma. A minha realidade é diferente da sua. Né? Então, a gente, inclusive, está trabalhando para fazer uma reprodução de cada uma dessas metodologias com os nossos dados feitos de pesquisa no Kayak e vendo de todas as viagens que foram ofertadas qual que foi a oscilação real de preço. Porque daí quem está pegando pelo menos o mesmo universo de pesquisa com metodologias diferentes. Tá? Eu acho que, por mais que as companhias aéreas tendem a pessoa fala, a companhia aérea vai cobrar mais caro, se tiver concorrência, ela vai cobrar o que dá para cobrar. Né? E vale lembrar também que, ao mesmo tempo que começou a cobrar pela passagem despachada, várias companhias aéreas, dependendo da sua categoria, dependendo do bilhete, ela não cobra. Né? E, além disso, ela permitiu que você tivesse 10 quilos de bagagem na bagagem de mão. E todo mundo que já viajou aqui também de avião sabe que, durante muito tempo, se exagerou no que se leva de bagagem de mão. Primeiro que não conta a bolsa, né? É uma bagagem. Então, tem a bolsa e a mochila, mais a mochila do computador. Então, de fato, tem gente hoje que está com 3 sacolas no avião. Então, isso começa a criar uma falta de espaço físico, inclusive, e aí começa a ter uma sobrecarga na aeronave, fica mais caro voar, gasta mais combustível. Não acho que está errado cobrar. O que eu acho que está errado é você iludir o usuário dizendo que uma coisa é outra. Aí sim, se isso acontecer, o Procon tem que atuar mesmo. Claro, com certeza. E agora, você comentou da questão de planejar para o Carnaval, para Ano Novo e para o Natal. Se eu, por exemplo, falando o nome de quem está assistindo aqui a live, se eu quisesse planejar hoje uma viagem para Ano Novo, então, assim, nacional, num destino nacional mesmo, como que eu deveria começar? Não sei para onde eu quero ir, mas quero viajar. Se você puder dar algumas dicas numa situação assim mais concreta? Posso dar. A gente vou te dar algumas dicas de destino e algumas dicas de como proceder. Primeira coisa é, de novo, quanto tempo você vai ficar lá? Né? Se você vai viajar, você consegue viajar antes das datas de pico? Você vai viajar dia 30 e voltar dia 2? Você vai pagar caro na maioria dos lugares ou vai pegar muito trânsito se você for de carro. Se você conseguir com antecedência, e a gente fala de viagens com pouca antecedência agora, a recomendação é que você viaje no sábado, né, e retorne no domingo, ou seja, fica com um tempo maior lá. Tá? A gente vai ter hoje um Natal que ele cai numa segunda-feira, certo? Sim. Domingo e segunda-feira. Então, não é exatamente aquele grande feriadão que está todo mundo acostumado. Se você viaja durante o feriado, durante o Natal, durante o Ano Novo, porque depois você vai ficar mais tempo no destino, esse dia é indiferente para você. Tá? Destinos. Tá? A gente tem alguns destinos no Brasil que estavam mais baratos, que a gente comparou. O Rio de Janeiro, inclusive, estava em alta e você tinha ainda ofertas boas para o Rio de Janeiro.
Na América Latina, a gente tem Mendoza, tem Buenos Aires, tem alguns outros destinos que também estão sempre sendo muito procurados pelos brasileiros e ainda tinham boas ofertas. Sim. Tá? Voltando a falar da Black Friday, o que eu falo é assim, se você quer viajar para o Natal e Réveillon, o Carnaval, comparando com o Réveillon, está até longe, né? Carnaval ano que vem é um pouquinho mais para frente. Sim. Mas se você puder entrar hoje, planejar a sua viagem, ter uma ideia de preço e se preparar para os preços da Black Friday, que já estão aparecendo agora, muita gente antecipou. Né? Tem empresa, agência de turismo e companhia aérea que já falou, aqui a Black Friday é o mês inteiro, aguarde as novidades. Então, assim, se você puder se programar, tendo informação antes, você vai fazer uma melhor comparação no caiaque. Sim, legal. E agora falando um pouquinho de tendência, a gente vê que no caiaque vocês têm muitos dados a partir das buscas dos usuários. São milhares e milhares de buscas todos os dias, né? Vários estudos, enfim, muita coisa. Quais são os destinos que estão entrando na onda de tendência para o ano que vem? Então, para onde o brasileiro mais quer viajar no próximo ano? Posso só reformular a pergunta para encaixar? Porque assim, porque o que acontece é que assim, quando a gente pega o volume de buscas, o maior volume de buscas acaba ficando sempre entre os principais destinos, né? Então a gente tem destinos nacionais, realmente São Paulo, Rio, Florianópolis, Fortaleza crescendo muito, Salvador também. Destinos internacionais, Miami, Orlando, continua sempre sendo os maiores volumes de buscas. Quando a gente fala de tendência, a gente pega um universo de até cerca de 400 destinos que a gente olha e a gente vê quais que tiveram os maiores crescimentos percentuais dentro desses. Às vezes não é o mais buscado, mas foi o que cresceu muito. E aí a gente viu que cresceu muito, por exemplo, Islândia, que a gente comentou, né, que Reykjavik que cresceu bastante. O que cresceu mais foi Havana. Tá? Jura? Havana foi o que teve o maior crescimento. E Lisboa é um que permanece consistente ao longo desse ano inteiro. Ano, né? Inclusive, para o carioca, Lisboa foi o segundo destino mais procurado, só perdeu para São Paulo. Jura? Esse em volume mesmo. Então, você tem hoje, saindo do Orlando, Miami, que ainda é muito forte para o brasileiro, você tem Paris e Lisboa, dependendo se é buscas a partir de Porto Alegre, de Belo Horizonte e tal, mas Brasil como um todo, a gente teve aí Paris e Lisboa despontando como os mais buscados e Reykjavik, Havana, Nápoles e Toronto como tendências que foram crescendo mais. Eu sei que o guia da Lonely Planet, né, aquele guia bem famoso, ele elegeu o Chile para o próximo ano como o destino do ano, né? Então, assim, aqui na América Latina, para os brasileiros, tem muita oferta, tem muitas promoções de passagem para lá e é uma viagem bem curta, considerando, né? E o Chile, no final das contas, se você for ver, ele é um país que tem, dependendo de onde você for no Chile, você tem vários tipos de turismo, né? Você tem na Patagônia, tem gente que vai esquiar, tem gente que vai tomar vinho, tem gente tem uma diversidade de tipo de turismo muito grande. Sim. Mas isso também tem a ver com quando você pega o interesse do turista europeu, o interesse do turista americano para cá, muda bastante. Né? Hoje você tem muito mais, por exemplo, turista estrangeiro indo para a Amazônia e Foz do Iguaçu do que turista brasileiro. Né? Foz do Iguaçu já melhorou, já tem cada vez mais latinos e brasileiros. Antes era 80%, 90% eram turistas estrangeiros. Hoje já mudou. Quem vai para Foz do Iguaçu, digo para turismo, né? Não que vá para negócios. Sim. Tá? E falando um pouco, só para a gente começar a finalizar, do cenário das aéreas brasileiras, a oferta de voos, de voos no caso, ela tá boa, ela vi que estão aumentando, né? A Latam, a Gol, elas estão começando a criar uns destinos que antes elas não tinham, a operar umas rotas boas. Isso tende a baratear o preço da passagem? Então, é um equilíbrio de oferta e demanda. Sim, quanto mais oferta de voos você tem, você tende a baratear o preço da passagem. Só para dar o exemplo de Foz do Iguaçu, a Avianca lançou um voo direto para Foz do Iguaçu, criou uma concorrência que não tinha antes. A gente só tinha o voo direto da Latam. Agora você começa a ter várias companhias competindo. Claro que, eventualmente, você tem... alguém fecha uma rota, diminui uma rota e você perde a oportunidade. O que eu vejo que tem um legado que agora está começando a ser mais sentido são os novos aeroportos. Né? Quem viajou recentemente pelos novos aeroportos, você vê o aeroporto de Brasília ficou excelente, muito melhor, Confins em Belo Horizonte, né? Mesmo Foz do Iguaçu ainda é pequeno, mas poderia estar melhor. Quando a gente pega Fortaleza inaugurando agora. Sim. Então você tem, não só para destinos nacionais, você começa a ter oportunidade de companhias aéreas fazendo destinos internacionais a partir de outros aeroportos. Porque quem mora em São Paulo é muito cômodo. Você teve sempre o aeroporto de Guarulhos aqui e você sempre pensou Guarulhos alguma coisa. Mas quem mora em Curitiba, Porto Alegre, sempre teve que fazer conexão, ou Belo Horizonte, ou Recife, fala assim, poxa, agora eu posso ir para Paris de Fortaleza? É muito legal. Eu posso ir para Orlando a partir de Confins?
é muito legal. Então, essa diversidade cria concorrência, sim. Sim. E baixo preço. Inclusive, recentemente, a KLM e a Air France, que são do mesmo grupo, elas inauguraram um hub, né, lá em Fortaleza, para partir diversos voos direto para Amsterdã e para Paris. Isso, para quem sai de Fortaleza, é uma ótima vantagem, né? Reduz 3, 4 horas de voo. Sim, com e não é só isso, né? Você tem uma conexão a menos. Né? Essa pessoa, geralmente, ela fazia Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Amsterdã, Amsterdã, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. Sim. Com todo o problema que tem de bagagem, de horário de conexão, de perder o voo, etc. Então, acho que a malha aérea, a oferta de malha aérea, sim, tem uma grande influência no preço. E o Brasil está caminhando no caminho certo nessa questão de ter uma diversidade maior. Eu não sou especialista em volume de tráfego. Assim, na verdade, a gente não tem muita outra, né? Sim. A gente não tem uma malha de trens, a gente não tem uma malha de hidrovias. Então, quando você compara, e isso eu lembro da minha época de adolescente, você vai para Porto Seguro de ônibus 26 horas, e você hoje vai em 2 horas e meia de avião, muda completamente o panorama. Né? Então, acho que sim, a gente está caminhando. Essa descentralização de São Paulo é muito bem-vinda, porque você cria uma diversidade até de trajetos diferentes que você possa fazer. Né? Não precisa vir todo mundo para São Paulo, pode ter outros destinos. O que vai acontecer é que eu acho que ainda tem muita gente que não voa de avião no Brasil ainda. Tá? Então, você fala assim, pô, é caro. Você tem o custo total da viagem, né? Se você ir para o aeroporto, você vai gastar o carro, a carona, um ônibus, depois tem a viagem, tem as taxas, tem a mala, tem todo o tempo que você gasta na passagem, no deslocamento. Né? Então, eventualmente, para trajetos curtos, alugar um carro é um super passeio. Para um feriado que nem ontem, a gente teve um feriado... Você está ao vivo, então posso falar que ontem foi feriado, feriado nacional. Feriado de quarta-feira, dia 15 de novembro. Dia quarta-feira, 15 de novembro. Então, quem quisesse aproveitar o feriado, uma viagem de carro resolve bastante. E você vê vários estudos internacionais o quanto que as cidades desenvolvem a partir da malha aérea se desenvolvendo. Então, inaugurar um aeroporto agora em Jericoacoara, por exemplo, você pode mudar completamente o comportamento de quem ia aproveitar o Nordeste sem um aeroporto ali, que tinha que fazer uma outra rota, ou descendo em Parnaíba, no Piauí, ou em São Luís do Maranhão, e ter que ir até Jericoacoara e depois voltar, e 4 horas de Jericoacoara até Fortaleza, vai ter o aeroporto de Jericoacoara que dá 1 hora e pouco. Então, você muda o uso da região e pode desenvolver bastante. Sim, fica mais acessível também, né? Para quem tem um tempo mais curto de viagem, no caso, sim. vale mais a pena. Você tem opções. Sim. Você ganha opções. E tendo opções, o viajante pode decidir se ele aluga um carro e passa mais tempo, e ele curte a viagem passeando de carro e vai parando, ou se ele quer ir direto e faz, daqui a pouco... Viracopos, Jericoacoara, e não teve que passar por outros destinos. Com certeza. Um outro leitor aqui, ele colocou uma dúvida, mas não é bem uma dúvida. Ele perguntou qual que é o melhor lugar no Nordeste do Brasil para se visitar. Acho que é mais uma opinião sua, né? No caso. Aí eu vou falar vou responder de 3 maneiras diferentes. Primeiro que o Kayak é uma plataforma de busca e comparação de benefícios, de opções que você tem de passagem, aluguel de carro e hotéis. A gente não escolhe os critérios, não é um gosto pessoal, né? Não é uma editoria pessoal. A gente tem a plataforma, você fala o destino para onde quer e a gente dá as opções de preço. Então, tem muito blogueiro de viagem falando sobre isso para escolher melhor, poder ter mais opções. Hoje, se eu tivesse que, no meu ponto de vista hoje, para que eu estou aproveitando a Black Friday, eu vou olhar um destino para Fernando de Noronha, que é um destino que eu ainda não conheço, no Nordeste. Então, esse é o destino que eu vou olhar durante o Black Friday para tentar pegar uma passagem mais barata. E que o preço normalmente é um pouco mais salgado. O preço geralmente é um pouco mais salgado, sim. É um pouco mais caro. Então, vou ter uma certa flexibilidade de época do ano, mas eu vou olhar Fernando de Noronha. Então, para Delmo, a questão de Fernando de Noronha foi a resposta. Mas uma outra opção eu acabei de falar. A gente tem esse trecho que a gente chama de Rota das Emoções, que vai desde São Luís do Maranhão, pega toda a costa dos 3 municípios, né? 3 estados, Maranhão, Piauí e Ceará, que vai até Jericoacoara. E esse trecho, se você gosta de kitesurf, se você gosta de esportes que tem windsurf, tem uma oferta muito grande lá e é muito bonito. Né? Com certeza, então fica aí a dica. Só para dar 2 dicas. Né? Melhor que uma só. Eduardo, vamos fazer um geral das recomendações para quem quer comprar uma passagem mais barata. Então, no começo você comentou disso. Fazer um resumão? Vou fazer um resumão para... Tá bom. Para quem começou a acompanhar agora. Tá bom, ótimo. Primeira coisa é ver se você tem flexibilidade de data de ida e de volta. Porque às vezes uma pequena mudança na data de ida e de volta pode significar muito no preço. Então, dei um exemplo. Ao invés de viajar na sexta-feira de manhã, ou sexta-tarde, se viajar na quinta-feira à noite, pode mudar 20%, 30% o preço. Sim. Então, primeira coisa é pensar isso.
A segunda coisa é você se planejar antes, para você ter ideia de quanto custa o preço normal, o médio daquela passagem, para você poder aproveitar um ticket barato quando você vê. Seja pelo alerta de preço do caiaque, seja por qualquer oferta, promoção que você receber no seu e-mail. Sim. Tá? E as coisas que a pessoa tem que ficar atenta fica atento ao tempo de duração, ao tempo de permanência no destino que aquela passagem exige. Se você tem flexibilidade de remarcar aquela data ou não. Geralmente não tem, porque é um preço fechado. E se aquilo se encaixa com os seus planos. Ou seja, quero ir para Nova Zelândia, mas você quer ficar uma semana na Nova Zelândia. Tá? Aquela passagem aí de volta com 21 dias de intervalo. Você vai ter que se planejar de outra forma para poder aproveitar a viagem de volta. Tá? Com certeza. Bom, só uma última dúvida que o pessoal falou aqui. Viajar com a moeda da região é melhor? Aí acho que é uma questão mais depende do país, né? Depende muito do país. Depende muito do país e, basicamente, se tem lugares que trocar dinheiro no aeroporto é o pior negócio e tem lugares que trocar o dinheiro no aeroporto é o melhor negócio. Basicamente, a gente viaja sempre com euro, com dólar, que a gente recomenda. Tem hoje as moedas digitais, que a gente fala assim, né? O euro, travel money, então você não precisa viajar com dinheiro em espécie. Muita coisa a pessoa usa Uber, Cabify no mundo inteiro, então você consegue usar também, pagar pelo aplicativo. Mas assim, acho que Travel Check é uma coisa que quase ninguém usa mais, porque tem os cartões, né, os travel money da vida. Mas quando você vai para um destino muito específico, é bom você comprar o dinheiro, uma moeda local. Sei lá, você acabou de falar do Camboja, você pode ir para Dinamarca, você pode ir para vários outros lugares. A nossa recomendação é sempre viajar com um pouco de dinheiro em espécie. Tá? Mas eu não falaria assim, se é sempre melhor. Talvez sejam lugares... Eu fui para El Salvador a trabalho uma vez e queria comprar o dinheiro local. Aí que eu descobri que me falaram o dinheiro local que é dólar, não precisa comprar nada não, a gente aceita dólar. Então... Acaba sendo mais fácil, Acaba sendo mais fácil, exatamente. Só, acho que agora que começaram a aparecer várias dúvidas aqui. Um leitor perguntou qual é a melhor rota para a Austrália, que a gente sabe que é um voo bem longo, né? De novo, não sou especialista de voos para... Você tem dois voos, o pessoal fala, você pode viajar contra o sentido, você pode viajar São Paulo, África do Sul, Melbourne, Austrália, ou você pode ir pelo outro lado, para o Galápagos. Porque eu nunca fiz essa viagem, tenho vontade de fazer, mas eu nunca fiz. Relatos que eu vejo de amigos que fizeram, comentam comigo que viajar por Galápagos é muito mais cansativo do que viajar pela África do Sul e Austrália. Tá? Acho que você tem que pensar de novo. Se você consegue fazer um stopover e aproveitar a parada, porque você realmente descansa e aproveita a viagem, ao invés de fazer a viagem direto. Tá? E tem também aquelas passagens aéreas, que são as passagens aéreas de volta ao mundo, que tem alguns critérios de tempo que você tem que usar passagem, tem umas que você não pode viajar. Você tem que viajar sempre no sentido horário ou anti-horário. Mas são passagens que, para quem está querendo fazer uma viagem muito longa, porque daí ela poderia ir para a Austrália num sentido e voltar pelo outro lado. E aí tem bilhetes de volta ao mundo que talvez valha a pena ela olhar, se ela tiver tempo para fazer essa viagem, né? Se ela não quiser ir só para a Austrália. Legal. Eduardo, você tem mais alguma coisa para complementar? Ou... Não, eu só acho que a gente fica com essa pauta sempre presente, porque tem o Black Friday agora que eu estava comentando. Mas eu queria me colocar à disposição, quando a gente começou aqui, para sempre falar com os telespectadores aqui, para falar o pessoal, para falar de como planejar melhor a viagem com o caiaque e pesquisar as melhores ofertas. Então, só para vocês terem anotado aí, de novo, um pessoal que pediu o link aqui, o site do caiaque é caiaque, kayyak.com.br. E só para complementar, a Black Friday ela acontece no próximo dia 24, né? Sim. Tá, para quem quiser ficar atento às questões de passagem e preço de outros produtos também, para aproveitar na Mas as ofertas já começaram, pode entrar no site. Sim, já começaram algumas ofertas. Eduardo, muito obrigada, viu? Obrigado, Julia. Para quem está assistindo, até a próxima e obrigado por terem acompanhado.